Olá, Nutri! Seja bem-vindo ao canal da NutriMed. Meu nome é Natália Casanova, eu sou nutricionista e coordenadora da pós-graduação em Nutrição Vegetariana e Vegana. Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre ômega 3 nas dietas vegetarianas. Você já pensou sobre isso? É um dos nutrientes que os estudos colocam que a gente precisa prestar atenção quando a gente atende um paciente vegetariano ou vegano. E hoje você vai entender o porquê e como resolver isso. Mas antes de mais nada, se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho para receber as notificações. Não perca mais nenhum vídeo nosso. O que é o ômega 3? O ômega 3 é uma família de ácidos graxos. Esses ácidos graxos, eles estão presentes em diversos alimentos, tá certo? E a gente tem outras famílias ômega, por exemplo, ômega 9, ômega 6, né, que são diferentes. Mas vamos falar hoje do ômega 3 e do balanço necessário para essa família na nossa dieta. Aonde a gente tem ômega 3? A gente tem em algumas sementes, por exemplo, a chia e a linhaça são as mais ricas, a semente de cânhamo e a canola também tem um pouco de ômega 3. Mas a gente pensa logo no óleo de peixe, certo? Tudo certo, todos esses são alimentos fontes de ômega 3 realmente, mas de diferentes ácidos graxos que são classificados nessa grande família ômega 3. O que acontece? No reino vegetal, na chia, na linhaça e nas outras sementes que eu citei, a gente encontra o ácido alfa-linolênico, que é o chamado ALA. O ALA, quando a gente ingere, o nosso corpo, os nossos tecidos, principalmente o tecido hepático, dispõe de enzimas elongases e dessaturases que farão reações nessa cadeia carbônica, transformando-a em outros ácidos graxos da família ômega 3, ácidos graxos com mais carbonos e com mais insaturações na sua cadeia, tá certo? Então a gente tem essa capacidade de transformar o ALA em outros ácidos graxos da família ômega 3. Porém, a gente não produz ALA, por isso a gente chama o ALA de ácido graxo essencial. A gente precisa ingerir via dieta, seja vegetariana ou não, o ALA, tá? E a gente tem, inclusive, recomendação de ingestão dietética de ALA. A gente tem DRI, que para faixa etária de adultos, né, para mulheres é 1,1 gramas por dia e para homens é 1,6 gramas por dia, mas varia de acordo com a faixa etária, né? Então, isso é um ponto importante para você ficar atento em qualquer paciente, vegano ou não, tá? Quando a gente fala do óleo de peixe, a gente está falando do ácido eicosapentenoico, que é o EPA, e docosahexaenoico, que é o DHA. Esses ácidos graxos, eles já estão prontos no óleo do peixe ou na carne do peixe mais gorduroso, principalmente. Porém, a gente tem algumas questões aí. Primeiro, a maior parte do peixe que a gente consome hoje em dia, no Brasil e no mundo, não é um peixe de vida livre, é um peixe de criação. Da onde vem esses ácidos graxos no peixe? O peixe está lá nadando no mar e ele consome algas. Algas são fontes e ele adquire, né, digamos assim, ele absorve o ALA e muitas vezes o EPA e o DHA também. Quando a gente tem uma criação de peixes, a gente precisa suplementar esses peixes de criadouro com óleo de outros peixes de vida livre. Então, é uma produção muito insustentável, né? Muito difícil, porque a gente está devastando o oceano para alimentar animais de criação e torná-los fonte, né? E quando a gente pensa em suplementação, é mais difícil ainda. A gente tem hoje estudos que propõem que a gente conseguiria alimentar com EPA e DHA apenas cerca de 6% da população mundial, com a quantidade recomendada de EPA e DHA. Mas o nosso corpo tem um sistema muito inteligente, que eu já expliquei, de transformar ALA em EPA e DHA. Então, para a maioria dos pacientes, essa ingestão de ALA já será suficiente como fonte de ômega 3 na dieta. Exceto alguns casos, pacientes mais idosos podem ter uma redução no funcionamento dessas enzimas, reduzindo a taxa de conversão, e alguns pacientes que têm polimorfismos genéticos relacionados a essas enzimas. Mas a gente sabe que um polimorfismo genético é algo raro, né, na população como um todo. Então não é algo muito preocupante, tá certo?
De modo geral, se o seu paciente é saudável, inclua óleos e sementes desses que eu citei na dieta dele, tá certo? Isso já é suficiente. Quando o paciente tem uma necessidade aumentada de ômega 3 ou quando ele tem a necessidade de ingerir especificamente EPA e DHA já pré-formados, então, por exemplo, um paciente que fez um teste genético e apresenta esse polimorfismo, um paciente com doenças cardiovasculares e aí a Sociedade Brasileira de Cardiologia indica o uso de EPA e DHA, ou uma paciente gestante, pacientes que têm complicações e precisam desses ácidos graxos já pré-formados, a gente tem agora uma alternativa vegana com excelente biodisponibilidade desses ácidos graxos, EPA e DHA, que é o óleo de algas, tá certo? Fora do Brasil ele já é bem conhecido e utilizado na forma de suplemento, e aqui no Brasil também a gente já tem algumas marcas e farmácias de manipulação que dispõem desse óleo de algas, beleza? Bom, espero ter tirado essa dúvida de vocês. Conheça um pouco mais sobre a nossa pós-graduação lá no nosso site, tem todo o nosso conteúdo programático, a gente aborda isso e muito mais dentro de cada contexto, dentro do contexto da gestação, dentro do contexto das doenças cardiovasculares, das doenças autoimunes e de diversas outras que são abordadas pelos nossos especialistas, professores aí ao longo do curso, tá certo? Beijo grande e até o próximo vídeo.